Oi, Pro, bem-vindo à minha cozinha. Nesse trabalho de férias eu vou ensinar como é que se faz um pão e como funciona o processo de fermentação. Então vamos começar essa receita, porque o processo é longo. Para essa receita a gente vai precisar de 3 xícaras de água morna, 1 xícara de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, nosso protagonista, 20 gramas de fermento biológico, 3 ovos e farinha de trigo. Em um recipiente, acrescente todos os ingredientes conforme a ordem seguida no vídeo. Você saberia me dizer por que o pão cresce? O pão cresce por conta das leveduras, que são fungos geralmente unicelulares presentes no fermento biológico. Ao ser aquecido no forno, eles se multiplicam, consumindo o açúcar e o amido da farinha de trigo. Tá bom, já entendi mais ou menos como funciona o processo de crescimento de um pão. Mas quando o fermento foi descoberto? Há relatos de que o fermento foi descoberto há mais de 2000 anos antes de Cristo. Era costume dos povos egípcios misturar um pouco de massa antiga em um novo preparo para que o pão crescesse. No entanto, só em 1967 que as leveduras foram descobertas pelo cientista Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek era um comerciante de tecidos e também cientista que ficou conhecido por sua habilidade em construir microscópicos. Com uma de suas construções, ele descobriu as leveduras, que são micro-organismos invisíveis ao olho nu. Como as primeiras espécies estavam ligadas ao processo de fermentação, foram denominadas no latim levare, que significa crescer ou levantar. Além disso, as leveduras liberam álcool, que é responsável por atribuir sabor ao alimento, e gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa. O glúten, que é a combinação de 2 tipos de proteínas presentes na farinha de trigo, deixa a massa elástica, possibilitando a entrada do gás carbônico, formando pequenas bolhas, tornando a massa esponjosa, macia e fofa. Após a adição dos ingredientes, é importante misturar a massa, permitindo a ativação do fermento e que as cadeias de glúten sejam alinhadas, esticadas e desenvolvidas. Agora é hora da bagunça. Em uma bancada, despeje a farinha de trigo e passe nossa massa para a mesma, sovando até ficar tudo homogêneo. É importante seguir a receita corretamente, pois com os percentuais e produtos certos, nós garantimos um pão de qualidade, com o correto tamanho, sabor, aroma e durabilidade. A mistura é uma etapa de crucial importância que requer muita paciência e atenção. Se ela não for realizada por completo, ou se ela for feita de má maneira, ela comprometerá muito a qualidade do seu produto. Nessa receita é importante a gente usar o fermento biológico seco e instantâneo. Geralmente ele vem em pacotinhos de 10 gramas cada um, e ele tem uma textura granulada e ele apresenta uma vida útil mais longa. Depois de sovar a minha massa muito bem, eu cubro ela com 2 panos de prato e deixo ela descansando para o fermento trabalhar. Sua massa deve ficar descansando até dobrar de volume, mas isso pode depender de tempos diferentes, pois de acordo com o percentual da fermentação, da temperatura da massa e de processos aplicados, ela pode variar de massa para massa. A minha, por exemplo, ficou 1 hora descansando. Nessa hora não tem muito segredo, eu dividi meu pão em 3, voltei com a farinha de trigo, untando toda a bancada, peguei a minha massa, abri com um copo mesmo, para moldar os nossos pãezinhos.
Depois de abrir toda a minha massa, eu vou em uma das extremidades e começo a enrolá-la igual um caracol para facilitar na hora de colocar na forma e facilitar também na hora de assar. Repara que é bem simples, aquela maçaroca que a gente estava montando no vídeo virou um pãozinho redondinho pronto para entrar no forno. Depois de repetir esse processo 3 vezes, eu venho com a gema de ovo, aplicando ela com um garfo mesmo e espalhando com as minhas mãos. Tava sem pincel na hora e inventei com o que eu pude. Lá vai uma curiosidade aí para vocês. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas comam 50 quilos de pão por ano? Depois dos meus pães tomarem um banho de ovo, eu coloco eles no forno e deixo eles assando por 1 hora. Enquanto isso, lá se vão 2 curiosidades. Pães ázimos são os chamados pão sem fermento. A farinha de trigo, branca e integral, é a principal fonte de glúten na alimentação humana. 1 hora depois, olha só como o nosso pão cresceu e como ele tá douradinho. Já tirei ele do forno, agora tá na hora de provar, né? Enquanto eu deixo vocês assistindo esse frame desse pãozinho, eu vou falar mais uma curiosidade para vocês para fechar com chave de ouro. O pão amanhecido, ele endurece porque quando ele começa a esfriar, as moléculas de amido liberam água, formando uma estrutura rígida. Então, se seu pão no dia seguinte tiver mais durinho, fica tranquilo que isso é natural. Agora presta atenção nessa fumacinha e nessa maciez. Que eu tô indo ali me deliciar, hein? Beijos!